Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Leandro Luiz e sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks. E hoje nós estamos trazendo um convidado mais do que especial para falar de um setor que realmente está ganhando protagonismo nesse cenário de acesso a medicamentos de especialidades e alta complexidade. E realmente alguém gabaritado no tema, que tem mais de 12 anos aí de experiência nesse canal. E estou falando com o Wilson Schwartzman. Ele é vice-presidente de distribuição e operações da Vível e atua também como presidente do conselho da Bradmex, que hoje reúne 17 distribuidores de medicamentos de especialidades que atendem praticamente todo o mercado brasileiro e cobrem 70% do share do setor. E as distribuidoras de medicamentos de especialidades, elas estão realmente assumindo um papel que vai muito além, né, da simples intermediação, do simples transporte, da chegada dos medicamentos ao seu destino final. E o Wilson vai falar um pouquinho sobre essa tendência que, de certa forma, Wilson, reproduz um pouquinho o que já acontece em mercados mais maduros, né, como os Estados Unidos. Mas queria que você falasse para a gente o que é hoje. Hoje já não dá para chamar mais de distribuidora, né? Eu acho que a terminologia tem que mudar também para definir um pouco melhor o eixo de atuação desse setor, né? Obrigado pela presença, Wilson. É isso aí, obrigado, Leandro, pelo convite, um prazer estar com vocês. E uma pequena correção que não são 12, são quase 17 já. Ou seja, nós tivemos realmente muita mudança de lá para cá, de 2005 para cá, que é o período que eu tenho orgulho de trabalhar nesse segmento e realmente muita coisa mudando. O que mais muda nesses últimos anos é realmente que nós, aqui no Brasil, estamos nos aproximando da maturidade da visão da indústria em relação ao distribuidor. Cada vez mais nós somos percebidos como uma ponte. Eu sempre uso essa analogia e a indústria entende que o foco dela fica muito grande na pesquisa, desenvolvimento, no relacionamento com o médico também, e acaba deixando para o distribuidor a possibilidade de fazer algo além da distribuição. Então, eu realmente acredito que a empresa que ficar focada somente na distribuição, na compra e venda de medicamentos, terá vida curta. Nós temos que agregar serviço cada vez mais e a indústria nos percebe hoje como já um provedor desses serviços. Agora, você percebe, Wilson, que esse movimento partiu de uma demanda da indústria, a distribuição teve o feeling para perceber esse cenário? Como é que foi essa construção? Ou a indústria sentiu que a corda apertou e, efetivamente, ela precisou de um apoio? Alguns anos atrás, a indústria chegava exclusivamente até o médico. Então, era uma relação muito próxima ao médico e o paciente indiretamente entrava nessa cadeia. O que existiu foi realmente a descoberta de que a indústria pode chegar um passo além, ela pode chegar até o paciente e realmente enriquece demais a jornada que nós temos quando podemos estar mais próximos desse paciente. Então, a grande descoberta foi a vantagem competitiva e a vantagem qualitativa terapêutica chegando na comunicação direto com o paciente. E aí que foi realmente esse grande salto. Interessante você apontar isso, porque a indústria também mantém aqueles programas de suporte ao paciente, pelo menos ela encabeça esses programas, e as distribuidoras estão ganhando corpo para também assumir esse papel, não é mesmo? Esse foi o início, Leandro. É exatamente isso. Por volta de 2005, 2006, o Brasil importa dos Estados Unidos, principalmente, o conceito de PSP, que são os programas de suporte ao paciente, e começa aqui a trabalhar junto à indústria esses projetos. Hoje, PSP é interessante porque naquela época o PSP era um apêndice da área médica ou um apêndice depois do marketing. Hoje, cada vez mais, o PSP é visto pela indústria como uma área altamente estratégica. Então, começamos sim com PSP oferecendo esse serviço, e PSP numa jornada muito interessante que começa no diagnóstico,
E muitas vezes, até antes, a gente pode começar fazendo pesquisas de detecção, por exemplo, de algumas doenças, chega no diagnóstico, passa pelo acesso e ainda vai para o caminho da adesão. Ou seja, nós temos condições de identificar o paciente para a indústria, mostrar o caminho para esse paciente ter o tratamento em mãos, seja no mercado privado ou seja no mercado público, e ainda nós temos uma forma de garantir a aderência desse paciente nessa jornada. Então, realmente, os números de efetividade de tratamento nos últimos anos têm aumentado muito, porque nós realmente conseguimos acompanhar esse paciente do início ao fim dessa jornada. E a gente chega, inclusive, até a logística intra-hospitalar, né? Vocês têm esse poder de chegar nessa ponta, digamos, final aí do processo, né, da jornada. E é um caminho que a Vivio tem seguido. Então, a gente tem trabalhado muito fortemente o conceito do ecossistema, né, do One Stop Shop, e a gente tem uma empresa chamada HealthLog de logística que vai até a porta do hospital. E agora estamos exatamente trabalhando essa etapa do intra-hospitalar, e de várias formas, seja fazendo a logística e operação dentro desse cliente, ou agora com algumas empresas de manipulação que nós compramos. Então, nós estamos conseguindo chegar cada vez mais próximo desse paciente, não somente com serviços, mas agora com produtos também. E a troca de informações é fundamental. Obviamente, nós temos regras bastante rígidas de LGPD. O Brasil é muito maduro em termos de governança, compliance, e dentro dessas regras que a própria indústria impõe, nós temos, sem dúvida nenhuma, possibilidade de obter várias informações importantes para ajudar no tratamento desse paciente. E os números mostram isso, né? A gente está falando aí nos últimos 12 meses, em torno de 350 milhões de unidades de medicamentos que chegaram ao chamado mercado institucional, né, via distribuidoras, né? A gente está falando de vendas para a rede pública, hospitais, clínicas, planos de saúde, associações de pacientes. Agora, como você percebe, Wilson, essa proporção de distribuição entre poder público e canal privado? Você acredita que, até em função desse novo trabalho assumido pelas distribuidoras nessa jornada, o mercado privado vai ganhar espaço perante a rede pública como comprador de medicamentos, como pagador institucional? A gente tem que entender se isso é causa ou consequência, né? Mas me parece que o serviço que nós trazemos é mais consequência desse movimento. Esse movimento começa alguns anos atrás, com o rol dos orais oncológicos, por exemplo, com algumas normativas de ANS, e nós vamos percebendo que o mercado, que o governo vai passando para a fonte pagadora a responsabilidade do pagamento e o acesso a essas drogas. Então, antes disso, ali por volta de 2010, uma centralização muito grande de compras pelo governo federal. Então, o governo federal fica com um tratamento mais estratégico em mãos. A gente pode ver o sucesso do PNI, Programa de Vacinação, que realmente é um sucesso, um case de orgulho nosso. E os produtos não tão estratégicos para o governo federal estão sendo migrados principalmente para as fontes pagadoras, planos de saúde e operadoras. E aí, quando eu falo que é consequência, é a necessidade que nós temos de fazer uma gestão mais eficiente dessa cadeia, porque agrega-se custo. Cada vez que sai a demanda do mercado público para o privado, agrega-se custo a essa cadeia privada, e, sem dúvida nenhuma, a gestão tem que ser muito mais cuidadosa, muito mais eficiente. Então, nós hoje conseguimos atuar junto a essas operadoras, por exemplo, inclusive trabalhando com projetos de farmacoeconomia do desperdício. Nós podemos prestar serviço evitando que essas operadoras tenham custos que não precisariam ter.
Então, só na gestão do possível desperdício já é um saving importante para essas operadoras que assumiram, sim, uma boa parte desses custos. Então, o que nós temos hoje é uma oportunidade de contribuir para essa cadeia, que veio como consequência dessa mudança, dessa migração de uma série de produtos do mercado público para o privado. E a logística que já faz parte do core business, né, da distribuição, é quase uma condição de sobrevivência, né, a logística eficiente. Então, ela depende de inteligência, né? A ideia é levar essa inteligência a serviço de toda a jornada. Agora, a gente está falando com uma audiência, Wilson, que é super bem distribuída, digamos assim, entre as várias regiões do país. Eu imagino que Sul e Sudeste ouçam essas tendências com muita naturalidade. Agora, como fazer chegar ao Norte e Nordeste esses medicamentos, diante de um desafio que a gente sabe que não é só o desafio de um país das dimensões do Brasil, em outros aspectos, né? As condições de transporte, as condições de estradas. Como essa realidade pode contribuir, de fato, para que outras regiões do país tenham, de fato, o acesso a medicamentos mais facilitado? Eu acho, Leandro, que a grande questão, e concordo contigo, eu acho que nós temos que trazer um viés mais democrático de acesso nesse continente que a gente vive. Mas a grande questão, eu vou te dizer que não é logística e operacional. Essa parte nós temos superado muito bem. O mercado já vinha amadurecendo muito em termos logísticos, e a pandemia nos ajudou demais nisso. Então, a pandemia nos obrigou a termos uma criatividade enorme. Então, no momento, imagina, no momento da pandemia, onde os voos, por exemplo, foram cortados imediatamente, nós tivemos a capacidade de desenvolver uma malha rodoviária em 72 horas. Então, hoje, o distribuidor está muito preparado para chegar nessas regiões, principalmente porque já está fisicamente em muitas delas. Nós estamos, por exemplo, na Vivio, em Pernambuco e RN, então estamos mais próximos já geograficamente, mas porque o transporte, a logística já é muito mais madura hoje. Então, o grande desafio, Leandro, para mim, não é logístico, é a informação. Eu acho que o grande desafio é a democratização da informação, é conseguir fazer com que o paciente no interior de estados mais distantes consiga ter acesso à mesma informação que o paciente que mora em São Paulo. E nós já temos isso em PSP, grandes exemplos. Nós trabalhamos com várias drogas de doenças raras, onde tem poucos pacientes, muito localizados em poucas regiões. Nós já conseguimos perceber que realmente fazer a informação correta chegar lá na ponta, no interior do norte ou nordeste, ou do próprio sul, faz uma diferença enorme. E aí sim que a gente entra além dessa logística. A logística, como você falou, passou a ser condição sine qua non para a sobrevivência. Agora, a indústria tem nos utilizado, principalmente no canal PSP, para fazer essa informação chegar até o paciente em qualquer lugar do Brasil. Então, hoje o desafio é muito mais a informação do acesso do que propriamente a logística processo. Legal. E, de certa forma, o que nós estamos fazendo aqui, né? Tentando discutir, levar informação e democratizar esse acesso. Realmente um mantra, né, do setor hoje em dia. Muitos não sabem como atingir esse mantra, mas a gente percebe que existe um movimento, sobretudo, integrado, né? Eu acho que frisando isso, quer dizer, não é a distribuição a gente sozinha, mas ela atuando em conjunto com a indústria e chegando ao paciente de uma maneira mais assertiva. Sem dúvida. Eu acho que o país hoje, Leandro, é muito mais maduro nesse segmento do que possam imaginar. A população, quando tiver mais acesso à informação, vai perceber que realmente, tanto no acesso privado e público, o Brasil hoje está muito bem situado. Graças principalmente à indústria, que realmente entendeu o caminho, né, que era necessário seguir, e aos distribuidores que cada vez mais vêm pensando com a cabeça
de país de primeiro mundo. Então, realmente, acho que estamos no estágio mais avançado do que muita gente possa imaginar. Legal, boas notícias e um alento aí para, né, nessa jornada aí de acesso à saúde e a mais medicamentos. Wilson, poderíamos falar longamente sobre o assunto, mas o tempo urge, mas eu acho que a nossa audiência já captou a ideia e entendeu realmente como está esse momento. Obrigado mais uma vez pela participação e as portas estão sempre abertas aqui para a Vivo e para a Bradnex. Obrigado, Leandro. Foi um prazer e quando precisarem, estamos por aqui. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Panorama Talks e já deixo aqui a dica. Acesse o nosso canal no YouTube, ative as notificações e esse conteúdo também está disponível no portal panoramafarmaceutico.com.br, nas nossas redes sociais e também em grupos de mensagem. Um grande abraço e até a próxima.